Mas mesmo assim você começa a ter que ter cuidado com quem você anda, para você não ser arrastado lá na frente por alguma situação que incorra então até em questão de amizade. Infelizmente, dentro do sistema de 18 anos, a gente já viu vários caindo, né, por situações de amizade ou por ter feito algo que não se deveria ter feito. Isso é complicado, né? E acredito que dentro do sistema, além da questão da segurança, né? Tu falou, mas também a questão de... Eu sei que para entrar um celular o cara dá uma grana fodida. Para alguém conseguir entrar um celular, alguma coisa do tipo. E às vezes o cara cai nesse erro, um colega cai nesse erro, e aí tu acaba vendo um colega teu preso por causa disso. Então, infelizmente, já vimos isso acontecer. Recentemente até aconteceu novamente, aí, então é complicado isso, a gente ficar sabendo de algo que tenha ocorrido dessa forma. E entra aquela questão, né? Hoje, através das tecnologias que se tem hoje dentro das unidades, se torna um pouco mais difícil de ocorrer como ocorrer, né? E mesmo assim, o que ocorre, né? A gente tem que ter esse cuidado, fazer o nosso trabalho bem feito para se coibir isso o máximo possível, né? Observar, de fato, o colega, poxa, meu, a questão do cara de repente mudou, pô, o colega tá estranho, às vezes a pessoa dá para sentir? Tem o como cara sentir, tá estranho? às vezes, né? Às vezes leva-se tempo, tem gente que é bastante ator, né? Tem pessoas que não deixa sombra de dúvida até em relação à idoneidade dele, né? E eu falo isso porque, infelizmente, a gente teve que cortar na própria carne, porque a gente teve pessoas dentro do próprio grupamento que passou por essa situação, né? Durante esse período, eu não estava no grupamento, eu tinha ido para o GAS, que é o grupo de antissinistro que a gente montou na época na coordenadoria de São Paulo, na Coremetro, onde que a gente passava pelas unidades dando cursos, né, de primeiros socorros e combate a incêndio em loco, ou seja, nas unidades de São Paulo. E nesse período ocorreu desse colega que já estava lá há um certo tempo começar a desviar situações e tal, e ter feito mesmo parte mesmo com crime organizado. Depois a gente foi saber que fazia exatamente? Em relação que quando ele entrou no próprio sistema em si, ele já entrou convocado pelo próprio crime organizado. É mesmo, cara? Sim. Então foi uma situação assim que foi bem ampla na época. E lamentavelmente a gente teve esse problema aí de cortar na própria carne, como se diz, né? Sabe, ter que extirpar uma pessoa do nosso meio, que até então tínhamos total confiança e que não transpareceu em momento algum durante o tempo que teve lá, que era uma pessoa que colocaria todo um grupamento em risco por causa dessa atitude. A gente escuta falar de pessoas infiltradas em várias instituições públicas da organização criminosa. Só que eu nunca tinha visto realmente um caso prático, assim, nunca conversando, né? E isso aconteceu com vocês, o cara já realmente isso acontece em São Paulo, acho que no Brasil todo talvez deve acontece ter, porque assim, o que acontece? Devido ao fato de às vezes o concurso ele ter que chamar muitas pessoas de uma vez só, a questão da pesquisa social ela acaba sendo falha, porque ela não é feita pessoa a pessoa. Isso eu acho que deveria ser feito, ainda mais por uma questão de como o nosso trabalho é feito e desenvolvido. Sim. Aí eles fazem por amostragem. Então, exemplo, eu peguei 10 pessoas, aí eu pego aqui o número 3 e pego aqui o número 7. Né? Essas outras 7 pessoas que ficaram nesse meio aqui sem ser pesquisada, de repente um aqui passa. Até tem a pesquisa, eu acredito, mas acredito que é só num sistema, assim, para ver se já por amostragem. Então, o que acontece? Por amostragem. Eu peguei essas 2 pessoas, pesquisei. Dessa amostragem ali, aqueles outros 7 que não... Entendi. Passa batido. Entendi. Os outros 8, né, passam batido. Então, o que acontece? De repente, esse que passou batido, ele tinha alguma coisa, mas ele não foi pego naquela amostragem. E o cara que entra, por exemplo, esse teu ex-colega que surpreendeu, o que exatamente o cara faz em benefício da organização criminosa estando dentro do sistema? O que exatamente ele fazia? Então, lamentavelmente, nesse quesito, ele foi pego, né? Primeiro com questões de aparelhos, né? Aparelhos celulares. Que facilitava a entrada? Isso. Ele colocava, né, esses aparelhos para dentro, infelizmente, né? Usando de situações assim que nem vou entrar muito em detalhe agora, mas
usava-se de métodos que conseguia fazer esses celulares chegar, e através de intervenção telefônica, escutas, essas coisas, porque já haviam-se notícia que tinha alguém infiltrado, mas não sabia de fato quem era. Então levou-se até um tempo para poder descobrir quem que era, para você ver como que o negócio leva-se tempo. E através da situação, quando descobriu quem de fato era, né, foi uma surpresa para todo mundo, só para você ver como que era a situação. Foi uma surpresa para todo mundo. E aí, quando se constatou, aí foi descoberto, né, através de conversa, aquela coisa, que de fato, quando entrou no sistema, já estava predisposto a essa situação. Que aí teve questão de envolvimento de mulher, aquela coisa toda, né, e foi abordado e tal, o que poderia fazer, como que seria. E a última escuta, e graças a Deus não ocorreu, era que iria colocar a arma dentro de uma certa unidade. Aí quando começou a cair para essa questão aí foi onde que deram um bote nele e conseguiram pegar. Como é que ele era no dia a dia, assim, parceiro? Cara, sabe aquela pessoa que você não tem o que falar? Ele sempre foi o jeito dele. Trabalhador. Foi caladão, mas trabalhador. Né? Chegou a ser instrutor de armamento e tiro dentro da própria secretaria. Gostava de ter arma, colecionava algumas armas e tal. Já vinha de fora até com essa temática já. E, infelizmente, acabou incorrendo nessa situação aí. Mas já estava vindo anteriormente. Até então, ninguém nunca pensou nada ao contrário. Depois que ocorreu a prisão, enfim, você chegaram a trocar ideia com ele, ou tirar satisfação, nem teve mais contato? Não, o pessoal não teve mais contato, alguns, a não ser a cúpula maior que teve contato e tal, o pessoal evitou ter esse tipo de contato, né? Até porque muitas pessoas que chegou a ter um contato um pouco mais íntimo tiveram a vida toda revirada para saber se realmente teve também envolvimento ou não, então teve alguns efeitos colaterais também ruins em relação a isso, né? Mas graças a Deus hoje a gente pode falar que a gente está com uma equipe mais coesa e unida em relação a isso. Até porque hoje, dentro do próprio grupamento, se faz esse trabalho que deveria ser feito como um todo. Então, para poder verificar de fato quem são as pessoas que ali estão. E como que ocorre a prisão desse agente? Quem que fez a prisão? Vocês mesmos? Ou foi civil? Ou foi a militar? Como é que ocorreu isso? Não, teve o pessoal interno nosso que fez, aí é encaminhado, né, posteriormente para a polícia militar, polícia civil, para se fazer os trâmites legais, né, que a nossa parte é só pegar. Mas já havia, inclusive, essa investigação correndo paralelamente, que já tinha começado com a polícia militar e posteriormente com a polícia civil, e aí chegou na nossa inteligência para poder desenvolver a questão. Quem desenrolou tudo, a maior parte, foi a inteligência do próprio sistema penitenciário. Sim, que através de informações que estavam vindo que de outras... Aí, colaboração... Em colaboração foi feita essa situação toda. Descobriram tudo, provavelmente passaram para a Polícia Civil, aí fizeram um inquérito lá, enfim, deve ter rolado. Então, o próprio pessoal da corregedoria, do sistema que foi verdade prender, é a parte da inteligência. Sim, não, mas quem foi prender ele é o pessoal da própria... Foi a inteligência que fez, depois, posteriormente, passou a corregedoria, mas primeiro a parte de inteligência mesmo. Prenderam ele no trampo ou em casa? No serviço. Levou... durante uma operação em si, para falar a verdade, foi feita uma operação, pegou durante a operação, retornou com esse mesmo na base, no armário dele tinha uma quantia alta em dinheiro. Caraca! Né? E aí foi puxando o fio do novelo e foi desvendando a coisa toda.